Por que que Davi, mesmo cometendo tantos pecados, cometendo tantos erros, matando tantos homens, ainda foi chamado segundo o coração de Deus? Talvez hoje, quando você cometa algum erro na sua vida, quando você faça alguma coisa, parece que você sente tanta culpa dentro do seu coração. Aí você olha para a Bíblia, olha a história de Davi, olha tantas coisas que Davi fez e fala: como é possível o homem desse ainda ser chamado segundo o coração de Deus? Uma diferença que Deus tocou muito no meu coração para gravar esse vídeo, talvez possa te ajudar bastante. Sabe, uma diferença que eu vi em Davi. Por que que Deus perdoava tanto Davi? Por que Deus tinha tanta misericórdia de Davi? Por que Deus era com Davi mesmo com tantos erros, mesmo com tantos adultérios? Porque uma coisa Davi fazia, quando Davi errava, quando ele cometia algum adultério, quando ele desagradava a Deus nos seus caminhos, nas suas atitudes, ele não colocava a culpa nas pessoas que traíram ele. Ele não colocava a culpa na sua família, nos seus amigos, ele não colocava a culpa nas pessoas, nos sacerdotes, nos servos que andavam com ele. Ele falava: Deus, fui eu que errei. Você me perdoa, por favor. Se humilhava. Davi se arrastava no chão de humilhação. Por isso que Deus se agradava de Davi, porque Davi, ele reconhecia o seu erro. Davi, quando ele errava, ele não colocava a culpa na outra pessoa, ele falava: Senhor, fui eu, fui eu que errei, não foi outra pessoa, fui eu, me perdoa, Deus. Talvez hoje na sua vida, quando você cometa algum erro, você coloca a culpa em todo mundo, menos no verdadeiro culpado, que é você. Quando você coloca a culpa em todo mundo, quando você coloca a culpa nas pessoas que te traíram, quando você coloca a culpa em todo mundo e menos em você, como que Deus trabalha na sua vida? Não tem como. Deus não consegue fazer algo na sua vida se você não admitir o seu próprio erro. Se você não se humilhar para Deus, se você não se admitir: Deus, me desculpa, sabe, fui eu. Aí talvez muitas pessoas hoje na oração falam assim: ah, Deus, foi culpa de fulano lá, por isso que eu errei, sabe? Pô, me afasta de fulano, porque foi ele que me levou pro caminho errado. Mas você que fez amizade com fulano. Se você coloca a culpa nas pessoas que te traíram, você que fez amizade com elas, então a culpa continua sendo sua. Davi, ele assumia a autorresponsabilidade da sua vida. Ele se humilhava, sabe? Ele falava: fui eu, meu Deus, fui eu. E muitas das vezes hoje na nossa vida tá faltando isso, sabe? Tá faltando a gente admitir os nossos erros, tá faltando a gente se humilhar mais, sabe? Admite o seu erro para Deus começar a trabalhar na sua vida, sabe? Se teve alguma área da sua vida que você errou, que você falou: nossa, pô, Deus, me perdoa. Eu sou um exemplo disso, tá? Eu sou um exemplo. Eu passei por isso, eu colocava a culpa em todo mundo. Eu sempre tentava achar alguém para colocar a culpa. Se eu não achasse alguém, eu nem orava para Deus, para você ver como que era a situação. Sabe, se acontecia algo comigo, meu Deus do céu, Deus, eu colocava a culpa até em Deus. Quando eu não achava algum culpado, algum ser humano para pôr a culpa, eu colocava a culpa em Deus. Falava: tá vendo, Deus? Olha o que você fez comigo. Tá vendo a situação que você me colocou? E como que Deus trabalhava na minha vida? Não trabalhava. Aí eu colocava a culpa mais em Deus. Tá vendo? Deus também não escuta a minha oração. Eu era uma pessoa que só reclamava. Sabe, eu era uma pessoa que colocava a culpa em todo mundo, mas menos no verdadeiro culpado que era eu. Sabe, talvez hoje na sua vida você tenha colocado a culpa em Deus. Talvez hoje as pessoas que te traíram, sabe, você tenha apresentado elas para Deus, falado: pô, Deus, aquela pessoa me traiu, sabe, mas Deus está te falando hoje, sabe, as decisões da sua vida, o protagonista da sua vida é você, sabe, as decisões estão na sua mão. Deus, ele só pode fazer algo na sua vida quando você pede. Deus, ele não vai se intrometer na sua vida se você não ora, se você não se humilha. Então comece a assumir a autorresponsabilidade da sua vida. Pare de colocar a culpa nos outros. Pare de colocar a culpa nas outras pessoas. Para de colocar a culpa em Deus, porque a culpa é sua. A culpa é minha. Assuma a autorresponsabilidade, porque Deus, ele honrou muito Davi. Mesmo Davi com tantos erros, com tantos pecados, tantos adultérios,
Se você não conhece a história de Davi, eu vou contar uma coisa que Davi fez que talvez você nunca vai fazer na sua vida. Davi, ele sentiu atração por uma mulher, ele ficou com uma mulher que já tinha um esposo, ele ficou com uma mulher que era casada. Ele praticamente obrigou a mulher a ficar com ele. Aí o que aconteceu? Davi ainda fez pior que isso. Davi pediu para matar o esposo da mulher. Ele ficou com a mulher, teve o esposo, perdão, ele ficou com a mulher, matou o esposo e ainda teve mais, ainda teve um filho com a mulher, que ele mandou matar o esposo. Olha que grave isso. Mas você acha que ficou barato isso? Você acha que Deus deixou de lado o que Davi fez? Só porque ele se humilhava? Só porque ele buscava? Você acha que Davi não pagou o preço? Quando o filho ficou para nascer da mulher, quando o filho de Davi veio a nascer, Deus falou: seu filho não vai viver, seu filho vai ser morto. E Davi se humilhou. Davi pediu tanto: Deus, qualquer coisa menos isso. Talvez você pense: ah, mas é só um filho. Naquela época, um filho era a coisa mais sagrada de você ter. Era um significado de honra você ter um filho. Hoje as pessoas abortam filho, não estão nem aí. Mas naquela época era algo muito grave você perder um filho. Era motivo de muita tristeza. E Davi, mesmo ele se humilhando, mesmo ele assumindo a autorresponsabilidade, Deus não deixou de cobrar de Davi. Davi, ele pagou um preço muito grande, que muitos homens não pagam. Por isso, assuma a autorresponsabilidade da sua vida, mas não somente isso. Não assume a autorresponsabilidade da sua vida e continue errando, errando, errando. Não se humilhe e continue no pecado, no pecado, no pecado, porque você vai pagar um preço tão grande, assim como Davi pagou. Você não precisa pagar o preço de todos os personagens da Bíblia, de todos os livros. Se está lá, é para servir de exemplo, para você não errar. Se você chegou aqui até o final desse vídeo, eu peço do fundo do coração, sabe? Eu não estou pedindo isso por dinheiro. Eu estou pedindo, sabe, para você compartilhar a palavra de Deus, sabe? Se inscreve nesse canal que todos os dias tem vídeo, todos os dias Deus me usa para falar com você. Se inscreve nesse canal, habilita o sininho, deixa o like, compartilha para algum amigo, que assim como Deus fez na vida de Davi, Davi, ele era rei. Davi, ele era pequeno, mas Deus honrou Davi. Assim como Deus fez na vida de Davi, ele também vai fazer na sua. Só que Deus está pedindo para você, assuma a autorresponsabilidade. Mas não somente isso, também se humilhe e seja obediente para você não passar o que Davi passou.